capítulo de número 1, verso de número 1. Tantos quantos acharam, digam glória a Deus. Aconteceu nos dias dos juízes que houve fome no país. E um homem decidiu imigrar de Belém de Judá para os campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque. O nome de sua mulher era Noemi. Os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Ambos eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram à região de Moabe e se estabeleceram ali. Amém? Amém. Essa passagem bíblica não começa aqui, na realidade. Essa passagem bíblica, ela começa lá no livro de Gênesis. Quando Ló passou pelo desvario de ter filhas que o embebedaram para poder suscitar uma descendência, para fazer sexo com elas. E o pai, ainda bêbado, faz sexo com as filhas e gera os amonitas e os moabitas. Só que Ló nunca iria pensar na vida que Moabe tinha um propósito. Então, às vezes eu estou passando por situações totalmente terríveis. Assim como nós vimos a jovem Alessandra dizendo aqui, a maioria das pessoas não sabem o que eu passei para chegar lá. Vocês não têm ideia do que, e eu posso dizer com toda a autoridade, do que Satanás tentou fazer com esta família como um bojo, como um todo, para impedir aquilo que sucedeu com ela. Essa menina, ela tem tudo para não dar certo, para não prosseguir. Mas, assim como foi dito, houve uma palavra, houve um direcionamento, e houve uma palavra de autoridade que retirou toda a possibilidade do diabo de impedir aquilo que Deus queria fazer através da vida dela. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu vou derramar sobre a tua vida uma palavra que vai invalidar tudo aquilo que o diabo já está intentando em fazer sobre a tua vida. Então, quando Ló, ele passa por esse desvario, eu fico imaginando ele retornando da bebedice, sem saber que ambas as filhas estavam grávidas. Ele só vai saber disso depois de alguns meses. Talvez essas meninas não contaram para ele: olha, nós deixamos o Senhor bêbado, fizemos sexo com o Senhor e engravidamos do Senhor. E depois de alguns meses, ele ainda poderia pensar: foram os namorados delas, os meus futuros genros, que as engravidaram. Poderia pensar. Mas Deus, ele não deixou encoberto, porque essa história foi contada por Deus a Moisés. Quem escreveu essa história depois de muito tempo foi Moisés. Então Deus revelou a Moisés que os filhos, tanto que Amon como Moabe, eram filhos de um incesto. Não eram filhos geneticamente palpáveis de juízo, não. Eles eram filhos que se tornaram pedras de tropeço
para o povo de Deus. Então, dentro dessa condição, o que se esperar de Moabe? Nada. E nós já ouvimos a mensagem pregada de que Elimeleque, de que o pai de Maalon e Quilion, ele vê a fome e ele corre para Moabe, porque Moabe era terra fértil. Agora, como é que nós vamos pensar nisso? Que tem um povo amaldiçoado, que a terra é fértil, e tem um povo abençoado, que está com fome. Como é que você pode tentar fazer uma consonância, botar engrenagem para encaixar dentro de um contexto como esse? Mas existe de Deus algo que os seus olhos não enxergam, os meus às vezes não enxergam, mas que nós, se não agirmos através da esperança, nós de forma nenhuma vamos continuar e vamos prosseguir no Evangelho. Então ele vai para lá, ele chega lá, os seus filhos solteiros casam-se com moças, e essas moças, Ofra e quem? Ruth. Elas são de Moabe. E Moabe saiu lá do lombo de Ló. Então quer dizer que quando acontece um negócio lá, o diabo diz: venci, acabei com a vida do cara. Só que Deus, ele está guardando isso aqui para encontrar com o propósito dele lá na frente. Então os filhos Maalon e Quilion não são a genética espiritual que Deus precisa, mas Ruth tem a genética espiritual que Deus precisa. Então o casamento aproxima aquela mulher do Deus de Israel. O casamento, a sogra chamada Noemi, aproxima as moças do Deus de Israel. Os moços morrem, o pai morre, porque só vai ficar aquilo que estiver no plano proposital de Deus para o cumprimento da sua vontade. Então, quero viver muito, entra no plano proposital. Quero ser curado dessa enfermidade que o médico diz vai me matar daqui 3 meses. Entra no plano proposital. Entra para debaixo do plano, debaixo do propósito. E aquilo que Deus tiver que fazer para suscitar daquilo que os homens dizem não vai dar, daquilo que o diabo disse se lascou, é o que Deus vai fazer por mim, por você, porque nós agimos em esperança. Às vezes vem um período de desemprego e você diz: agora não, eu vou ter que ir para a Bahia, eu vou ter que ir para tal lugar, eu vou ter que ir para tal lugar. Nós acompanhamos um casal de pastores muito amigos nossos, e chegou um tempo que as igrejas estavam esvaziando, e ele era pastor de igreja, e ele disse assim: ó, não aguento mais, apóstolo, Deus deve ter algum negócio lá com o tabernáculo, só a igreja de vocês está lá abençoada, o resto está tudo fechando. Eu disse assim: não é isso, você precisa estar debaixo do propósito. Não entendeu? Ó, eu estou indo embora, eu vou para Portugal, depois eu volto para buscar minha esposa, e eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais fazer nada, eu não quero, e foi embora, Portugal. Os filhos aqui, passou um tempo, arrumou um emprego lá, e ele saiu da denominação pentecostal que ele tinha, e ele foi servir a uma outra organização religiosa. Eu não vou dizer o nome aqui por ética, mas ele foi servir nessa organização religiosa, se tornou pastor dessa organização religiosa. Essa organização religiosa deu salário para ele, deu carro para ele, pagava o aluguel dele. Olha só, até agora a melhor decisão da minha vida foi ter ido para Portugal. Tá certo. Os filhos estudando, tudo bem, morando em cidades lindas, contava para nós como era, mandava as fotos. É lindo, Portugal é lindo. Uma cidade histórica, linda, linda. Passa o tempo, irmão. O propósito de Deus, ele não se revela do dia para a noite. É tempo. Essa semana,
A bispa vê uma postagem na internet e está lá a pastora dirigindo um caminhão, irmão. Um caminhão com 20 metros de baú, irmão. Dirigindo caminhão, tudo automático, o caminhão fala. É o sonho de todo motorista de caminhão. As marchas, acelerador, tudo na mão, tudo lindão. Na boleia lá tem um quarto lá e tem lugar para cozinhar, aquele bagulho todo. Não é um motorhome não, eles trabalham. Sabe o que eles fazem? Não são mais pastores, motorista de caminhão agora. Aí eu quero perguntar para você, esse é o propósito de Deus? Então, você pode me dar o discurso que você quiser, você pode me mostrar a conta bancária que você quiser, você pode me mostrar a alegria estampada no seu rosto. Mas a pergunta que o céu vai fazer para você é: esse é o propósito de Deus para você? É essa a resposta que você tem que dar para o céu. Porque o teu tempo aqui é pouco. Lá é uma eternidade que você vai viver. Então Elimeleque, se ele tem a cabeça, Deus não precisava matá-lo. Se Malom e Quilion tivessem a genética espiritual da correria do Messias, Deus poderia usá-los. Mas eles não tinham. Eles eram, segundo a leitura que nós fizemos aqui, eles eram efrateus. E o Messias, ele tinha que vir de Judá. Então, não casa. Mas por que não casa? Não casa porque você nasce com um propósito, mas não às vezes com o propósito do fim. Você vai nascer para ajudar o propósito do fim a se cumprir. Quem é que diria que Raabe, uma prostituta que construiu uma casa sobre o muro de Jericó, para atuar como uma prostituta para os soldados do muro, fosse achada digna de participar da descendência do Messias? Então disse isso por esses dias, não lembro quem foi, dentro de todas as mulheres de Israel não se achou uma como ela. Porque se tivesse uma cujo ventre profético pudesse gerar aquilo que deveria fazer parte da descendência do Messias, Deus teria usado. Mas aquela mulher mostrou o ventre que ela tinha quando os espias sobem e ela negocia não por ela. Ela diz assim: eu coloco vocês dentro da minha casa se você preservar o meu pai, se você preservar a minha mãe. Preservando o meu pai e a minha mãe da destruição que nós já sabemos que Israel fará com Jericó, então conta comigo. Essa posição dela fez ela ser avó do Messias, que viria através de Davi. Através desse casamento dessa mulher nasce Jessé, de Jessé nasce Davi, de Davi vai lá, vai embora. E o esposo com quem ela vai casar e que ela nunca pensou na vida, Boaz, era fazendeiro. Então essa condição é uma condição muito clara do quê? De eu e você nos posicionarmos aqui e perguntar para Deus: o que o Senhor quer de mim? Porque se eu desvio para cá um pouquinho, a benção passa, eu não estou na posição. Quando eu vou para a vida de Ruth, está com fome, foi para lá, os meninos casaram com ela, agora a fome que estava lá, vai para onde? Para Moabe. Por quê? Porque do mesmo jeito que Deus jogou daqui para lá, Ele vai jogar daqui para lá agora. Eles voltam para lá, porque aquilo que Deus queria apanhar em Moabe, Ele já apanhou. O nome dela? Ruth. Certo? Volta com a sogra, e quando ela volta com a sogra, ela já volta convertida. O teu Deus será o meu Deus. Pronto. Propósitos cumpridos no tempo devido. Volta para a terra. Minha sogra está com fome, eu estou com fome. Eu vou catar uns farelos de milho por aqui, passar nas plantações. Porque o Deus de Israel, o Deus de Moabe não era assim. O Deus de Israel era:
toda a colheita tinha que se deixar 2 ou 3 espigas, 4 ou 5 espigas, 2 ou 3 azeitonas, 4 ou 5 azeitonas, que não se colhesse na parte mais alta das árvores, para que os pobres, quando passassem depois, através das varas, pudessem colher aquilo que estava ali, para que sempre eles tivessem o que comer. O livro de Levítico é o que está descrevendo este tipo de atitude de Deus para com os pobres. Então a igreja, ela tem o dever de sempre ter 2 ou 3, 4 ou 5, seja lá do que for, para atender aos pobres que batem na porta da igreja. Então a igreja tem que ter. Se a igreja tem um trabalho assistencial, melhor ainda. Se a igreja tem um trabalho de resgate, melhor ainda. Quando você oferta num trabalho de resgate, você está cumprindo o que a Bíblia Sagrada manda fazer. Mas você não está entregando para receber de volta. Não, não. É porque você está cumprindo a palavra. Então ela agora vai pelo caminho. No meio de todos os colhedores, está lá ela, aquela menina, colhendo lá, né? E pegando. E os segadores. O que essa menina está fazendo aqui? Quando chega a noite, Boaz chega na fazenda. E Boaz passa pelo caminho e vê ela colhendo. Ele chega para os meninos e pergunta: quem é essa menina que está aí? A gente já procurou saber. Ela é nora de Noemi. Opa, nora de quem? De Noemi. Peraí. Então ela é minha parente. Ela é minha parente. É. Elimeleque é meu parente. Elimeleque morreu. Mas será que ela era esposa daqueles meninos que morreram? Isso, é ela mesma. Rapaz, eu posso suscitar a descendência dessa moça. Eu posso tirá-la da condição de colhedora da pobreza e posso colocá-la como dona da fazenda. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você. Eu não sei qual é o tipo de vida que você está vivendo, mas Deus pode te tirar de um e te colocar em outra completamente diferente, se você seguir os passos de Ruth. Qual foram os passos de Ruth? Diga: humildade. Humildade. Pegando grãos. Repete comigo e diga: primeira fase, pega grão. Diga: primeira fase, põe no bolso. E isso, diga: primeira fase, diz assim, ó, glorifica. Essa é a primeira fase. E não vai ser um dia, não, é uma semana pegando o grão, botando no bolso e dando glória. Pega o grão, põe no bolso e dá glória. E enquanto isso está acontecendo, Maela, sabe o que acontece? Noemi não fala nada. Noemi está, ó, só pega o grão, faz a farinhazinha, mistura com um pouquinho de água e fé e põe para dentro. Põe para dentro. Passa uma semana, acontece o episódio de Boaz perguntar quem é. Ele diz: agora a partir de vocês, largue algumas espigas boas pelo canto do caminho. E lá vai ela, começa a pegar os grãozinhos. De repente ela acha o quê? Olha para um lado, olha para o outro, para ver se ninguém deixou cair. Pega a espiga, põe no bolso, volta para casa com uma espiga. Noemi não fala. No outro dia, André, ela vai lá colher uma espiga, outra espiga e uns grãozinhos. Por que os grãozinhos? Pergunta para mim, por quê? Você nunca deve esquecer de onde você saiu. Deus nunca vai deixar. Você sabe por que essa mulher é eleita? Ela é eleita porque os grãozinhos estavam no começo do caminho. Ela via a espiga, mas não deixava para trás os grãozinhos. Ela sempre ali, ó. Porque quem pegava grão era pobre. E tem gente que só vai na espiga para mostrar aquilo que não é. Vai comendo e dando glória. Então, o que acontece?
Pegava os grãozinhos, primeira espiga, segunda espiga, já não cabe mais no bolso. Chegou lá com 2 espigas, Noemi. Quando foi no terceiro dia, era um saco de 60 quilos cheio de espiga. Aí Noemi teve que barrar. O que é que você anda fazendo? Qual foi o pensamento de Noemi? Está se prostituindo para poder trazer comida para dentro de casa. Não pense mal de mim, minha senhora. Ela tinha discernimento. Deus não escolhe qualquer um, irmão. Humildade, obediência, discernimento. Quer ser escolhido? Humildade, obediência e discernir. E nunca esquecer da onde a gente saiu. Isso é claro para nós, irmão. Claro. Então ela conta. Não, olha, é que os rapazes, eles estão deixando cair as espigas, e eles vêm ordenadamente aumentando a cota a cada dia. Aí Noemi diz: isto é coisa de Boaz. Aí Noemi, Ruth, Boaz? Quem é Boaz? É o dono da fazenda. O dono da fazenda? A senhora conhece? É meu parente. Seu parente? Então essa foi. Aí Noemi diz para ela: acerca-te dele. Isso é tremendo. Noemi não disse para ela: seduz ele. Noemi disse: acerca-te dele. Quando todos forem descansar no período da tarde, entre o período da colheita da manhã e o período da colheita da tarde, vá até aonde ele estiver, descubra os seus pés, deite ali, e quando antes de se levantarem, levante-se em silêncio, cubra o pé novamente, e o recado vai ter sido dado para ele. Não é ponha um fio dental, mostre o seu decote. Não é isso não. É descubra os pés dele. Ou seja, mostre para ele que você em todo tempo o respeitará como Senhor da sua vida. Pronto. No outro dia, Boaz levanta e ele vai ter com o mais velho, que tinha condição familiar de suscitar a vida da menina. A história não é só aquilo que se lê, existe uma revelação linda. Deus havia se divorciado de Israel. Boaz, nesta conversa, é Jesus o filho. Ruth é a noiva, a igreja. A igreja, para ser chamada, não pode esquecer de onde saiu. A igreja, para ser chamada de noiva, ela tem que pegar aquilo que se lhe oferece no caminho, dando glória. A igreja não se prostitui para obter o favor do Senhor. A igreja é obediente. E a igreja diante do Senhor descobre os pés, mas não mostra a nudez. Então ali Jesus está ali, e Jesus vai no mais velho. Quem é o mais velho depois de Jesus? Deus. E Jesus chega lá para Deus e diz assim: eu sei que o senhor está divorciado. E Israel deu carta de repúdio para o Senhor. Israel preferiu servir outros deuses do que servir ao Senhor. Serve-te de suscitar a descendência desta moça linda. Olha só, serve-te de suscitar. Então, o filho oferecendo para o pai: casa com ela primeiro. Você tem a autoridade para isso. Você é mais velho. E Deus diz assim para ele: o meu compromisso não pode ser anulado. Vai tu
e suscita a vida da moça. Por quê? Porque no final dos tempos, Israel será restaurado. E aquilo que diz em 1 Coríntios capítulo 7, aquele que se divorcia, se quiser ser feliz, volte a se casar com aquele que você traiu. E é o que Deus vai fazer com Israel no fim dos tempos. Deus será o Senhor de Israel e Israel será serva do Senhor. Então Cristo agora tem a autoridade de suscitar a Ruth, uma gentia, diga, gentia, que casar-se-á com um judeu, diga, judeu, que era Boaz. Então hoje nós temos Jesus, que era judeu, e casou-se com uma igreja gentia, que somos nós. Então, mas isso só acontece porque lá em Moabe nós somos gerados. E nós não podemos esquecer de onde nós viemos, irmãos. Por mais interessante que seja a faculdade que você fez, por maior que seja o seu salário, pela condição financeira que Deus te deu, pela inteligência que Deus te deu, nunca se esqueça da onde você saiu. Viu? Lembre-se de que Deus foi bom quando ninguém conseguia enxergar nada em você. Quando ninguém, olha, isso aí tem é que morrer, Deus dizia, pois ele vai viver. Esse aí tem que quebrar ele no pau. Aí Deus dizia, vou eu sarar todas as suas feridas. Eu vou jogar uma maldição na vida dele. A maldição sem causa não tem pouso. Eu vou abençoar a vida dele. É isso que você precisa entender. E você não pode se esquecer disso. Porque chega uma hora que a gente conhece a palavra e acha que vira patrão, irmão. Esther esqueceu de onde ela saiu. Olha que coisa. E é uma que Deus precisava tratar, porque Deus tinha uma obra com ela no meio da descendência. Deus tinha uma obra com ela. Mas aí Deus vai fazendo as coisas em concurso de beleza, pé no traseiro de Vasti, deixa o rei sozinho, usa o eunuco para poder fazer concurso de beleza. Deus é louco, irmão. Deus é doido, velho. Quem é que vai imaginar que Deus está fazendo as coisas para tudo acontecer no meio de uma história louca dessa, rapaz? Que o pai da menina morre e o tio toma conta. Quem é que vai ver um negócio desse? Pai da menina morre cedo. Que Deus aí? Que Deus é esse? É porque Deus não precisava do pai, Deus precisava de Mardoqueu. Então seja você o que você tem que ser para os seus filhos. Não jogue os seus filhos na mão de ninguém. Porque se você não quiser ser para os seus filhos o que eles têm que ser, Deus mata você e levanta um tio para poder tomar conta. Para levar o seu filho aonde ele tem que chegar. Então, para de frescura. Porque eu não tenho tempo para isso. Fez um filho por quê? Cansa demais. Fez um filho por quê? Pediu um filho por quê? Por que pediu? Cuida. Porque afinal de contas o filho não é teu. O filho é de Deus. É dele. É tão teu que quando se enrabichar com o rabo de saia ou com a gravata santa, a primeira coisa que ele vai fazer, sabe o que é? Dependendo do teu tipo de tratamento com ele, vai arrancar o teu sobrenome e vai botar o do marido. Ou eu estou enganado? O pastor está nervoso, você não me viu nervoso ainda. Eu estou na benção. Esther esqueceu. Esqueceu, irmão. Tomando banho de sais. Piscinas de água aquecida. Como é que é? Toda popó. Popoderosa. Toda linha, toda popó. Né? Falando com a Alexia,
Toca aí, cia Alexia. Toca aí, cia Alexia. Hã? Cachinho de uva. Ela vê o cachinho de uva. Camarãozinho. E Mardoqueu vestido de pano de saco e cinza na porta do palácio. Ela vê a notícia pelo WhatsApp, vai no Instagram e a foto está lá. Ela fala, esse cara é louco, ele não pode ficar vestido assim na porta do palácio do rei. Onde já se viu? Mendiga em Alphaville? Não é possível, manda para Tamboré. Alphaville não, manda para Tamboré. Como é que é o nome da? Carapicuíba, manda para Carapicuíba, aqui não. Barueri, Carapicuíba de um lado da rua, Alphaville na outra. O cara chega para o mendigo e diz, faz favor, muda para ali. É aqueles caras, não desmerecendo, é aqueles caras que moram no jardim fulano de tal, e ele procura o bairro do lado para dizer que ele mora ali. É porque ele não pode morar ali, ele tem que morar aqui. Eu não vou falar. Não, mas olha só. E ele chega lá e diz, olha só. Olha aqui o CEP que vem na minha conta de luz aqui. Esther estava assim. Esther esqueceu de onde saiu. É que nem o crente, ele ostenta 2 vezes por mês. Ele ostenta no vale e ele ostenta no salário. E depois ele veste pano de saco e cinza no dia posterior. Crente é assim. Crente é isso aí. Então Esther está lá, não pode. O que ela fez? Foi na Zara. Esther pega a Porsche dela, vai na Zara, compra um terno para Mardoqueu e manda entregar na porta. Manda entregar na porta do palácio. Mamá, chega aí. Mamá quem? Mamá Mardoqueu. Mamá, tem um recado aqui da sua sobrinha. Minha sobrinha está me mandando um recado. É que o senhor não pode ficar vestido de pano de saco e cinza na porta do palácio, da fortaleza de Suzã. E o que a fortaleza de Suzã tem a ver com o meu pano de saco? Eu não estou com um pano de saco e cinza por causa de Assuero. Eu estou com um pano de saco e cinza por causa do meu Deus. Quem tem que me ver vestido assim não é Assuero. Quem tem que me ver vestido assim é o meu Deus. Porque é Ele que vai responder a minha oração. Manda a roupa de volta. Mais nada, manda a roupa de volta. Aí chega lá o eunuco com a sacola da Zara. E aí Esther diz, não coube o número? Não, doutora, ele nem abriu, mandou de volta. E tem mais, viu? Ó, mandou a senhora olhar no Messenger que ele mandou um recado para a senhora. Mandou aí, mandou olhar, né? E aí vai na Esther. Pega o seu iPhone 38. Vai lá olhar, né? Porque quem mora na fortaleza de Suzã, irmão, não vai ter Xiaomi, né? É iPhone. Não adianta pagar de gatinho com chinês que não vai rolar, velho. Tu tem chinês porque tu não pode ter a maçã. Se tu pudesse tiver a maçã, tu tinha. Conversa, não, é porque eu não gosto de Motorola. Olha lá. Aí ela pega lá o recado. E aí lá vem mamá, irmão. Mamá chegou na fita e disse assim: tu tá esquecida de onde você veio, é? O decreto está assinado. A data está marcada. Tu acha que quando ele souber que tu é judia, tu vai escapar da faca?
Esther, toma vergonha na tua cara. Viu? Quem sabe, lá vem o recado. Quem sabe se não foi para um dia como esse que tu foi levantada. Agora cai o corpício bonito, o rostício recalcitrado, cai os cílios tipo calha, cai tudo. As peitolas de silicone vai tudo pro umbigo. Porque o que aconteceu? A realidade chegou pela boca de um profeta. E quando o profeta chega na casa, viu? Os guardas da casa tremem, porque Deus está falando. Então não adianta se maquiar. Lembra da onde você saiu. E qual foi o motivo que Deus te tirou de onde você saiu e te fez assentar entre os príncipes. Lembra? Ela coça a cabeça, ela vai para cá, ela vai para lá. E meu Deus, eu vou, eu não sei o que eu faço. E agora? Não adianta tribular. Não adianta balançar as penas. Calma. Agora você tem que sentar e se arrepender. Mano, eu estou aqui é por causa disso. É por isso. Tem tanta gente na igreja que não sabe por que está na igreja. Você não está na igreja para Deus se deixar rico. Você está na igreja para você fazer parte de um propósito. É por isso que você está na igreja. Deus chamou a tua família, não é porque você é melhor do que o resto da tua família. Não, Deus chamou você para você trazer eles para cá também. Mas a gente esquece de onde saiu. Nós esquecemos de onde saiu. Então ela diz, vou entrar na presença de Assuero. Aí Regai, o chefe do eunuco, já mete a mão no cangote da mulher, puxa ela para cá e fala, você vai aonde? Eu vou entrar na presença dele. Não, assim do jeito que você está. O eunuco não podia falar assim com ela. Só que quando o profeta chega e põe a gente no nosso devido, todos os que vão falar com a gente a partir de hoje vão ser profeta. Então o profeta Regai, que era chefe dos eunucos, já chega para ela e diz assim, você não tem condição de entrar assim na presença do rei. Por isso que ela não tinha revelação. Porque a condição é que traz a revelação. Ela não tinha. Tem gente que quer pregar, sabe o texto, mas não tem a revelação. E por que eu não tenho a revelação? Por causa da sua condição. A sua condição é arrogância. A sua condição é mentira de caráter. A sua condição, então Deus não vai te dar revelação. A tua condição é humildade. Eu pego os grãozinhos enquanto for necessário. A tua condição é respeitar a senhora que te remiu. A tua condição é pegar espiga por espiga, seja o tempo que for. A tua condição é glorificar a Deus, porque não tem faltado nada na minha casa. Não tem faltado água, não tem faltado luz, não tem faltado alimento. Meus filhos estão vivos, a minha família é linda, os meus filhos são abençoados, não tem faltado nada. Por isso é que Deus vai te dar a revelação. Então o eunuco chega para ela e diz assim, primeira coisa que você vai fazer, vai tomar um banho, vai. Qual é a condição de quem se esquece de onde veio? Sujeira. Vai tomar um banho. Qual é a condição de quem se esquece de onde veio? Vai se ungir. Unção, graça. Qual é a terceira condição de quem se esquece de onde veio? Vá se vestir. Nudez. É assim que a gente fica. Pobre, cego e nu. Então, se eu passo do limite, Deus vai me pôr limite. Se Ele pôs limite às ondas da praia, Ele não vai pôr limite em você? Oxe, são 38
38 vezes por minuto. Vem até aqui e volta. Na Austrália, 38 vezes por minuto. Na Alemanha, não tem. Estados Unidos, divisa com o Canadá, perto de Toronto, 38 vezes. Costa da Argentina, 38 vezes. Chile, 38 vezes. Bolívia, 38 vezes. Panamá, 38 vezes. Porque foi Deus que colocou o quê? Limite. E aí você vem dizer para mim que você não tem limite. Você não tem limite de hora para trabalhar. Você não tem limite de horas para servir a Deus. Você não tem limite de horas para ter comunhão com seus filhos. Você não tem limite de horas para servir a sociedade como um cristão. Deus colocou limite. E você não tem limite. Você passa do limite, você passa do horário. Você se acaba. Você está com 30 anos parecendo que tem 50. Imagina quando tu tiver 50, você vai parecer o quê? Maracujá murcho. Porque você perdeu a essência do limite. Não é de muito trabalhar que vai vir a bênção. A bênção vai vir de muito servir. É isso. Abra lá no livro de Provérbios, capítulo 13. Vamos terminar. Gilson, lembra de onde você saiu, Gilson? Aguinha de coco aqui, ó. Tomava água dos canos de bica, irmão. E dizia, que fresquinho. Provérbios 13, verso 12. Vamos todos ler aqui juntos? Aqui, ó. 1, 2, 3. Pode ler. Dá para você corrigir? Não é árvore da. É árvore. Aquela árvore que foi colocada diante de Adão era árvore da? Não. Calma. Fica nervoso. É árvore da ou árvore de? Árvore de. Ia se tornar da depois que ele? Aqui está falando árvore de. Que pode se tornar da se a sua esperança não for adiada. Então, qual é a minha esperança? Ir para o céu. Mas para ir para o céu eu preciso morrer. Então, traz o céu. Você vai estar no céu e não vai precisar morrer. É simples. Que silêncio lindo. Quando você adia a esperança, viu? Não é adiar a esperança cronologicamente, horas, não. É adiar a esperança de você parar de esperar. Você está esperando, você adia a esperança. Aí chega um tempo que você resolve esperar de novo. Sabe o que foi que você fez aqui, ó? Desfaleceu o... Mas você desfaleceu o coração com relação ao quê? A promessa. Eu tenho uma promessa de ser pastor. Mas o meu pastor não olha para mim e não me consagra ao pastorado, como se fosse o seu pastor que consagrasse você a pastor. Então você, agora também não quero mais ser pastor. Aí alguém em algum lugar diz assim, sabe que você tem cara de pastor? Aí você treme todo. Acende a esperança de novo. Nós não precisamos de profeta para acender a esperança. Nós precisamos de profeta para confirmar o propósito. E quando o profeta chega e confirma o propósito, a árvore de vida aparece no final. E quando você chegar no cumprimento do propósito, aquela árvore de vida passa a ser árvore da vida. Porque você vai usufruir
daquela vida que já estava projetada através do fruto daquela árvore, que se chama fé na sua vida. Vamos a outro texto aqui para mim terminar. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. 29. Isso, obrigado. Diz assim a palavra: eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de e não de mal, para vos dar o fim que... Por que é que Deus não escreveu bem ao invés de paz, ou guerra ao invés de mal? Por que Deus fez esse trocadilho? Porque um deles é em relação a mim e o outro é em relação a Deus. Então quando ele diz assim, são pensamentos de paz, é em relação a ele, e não de mal, é em relação a você. Quando ele vai falar o outro, ele diz assim, ele diz, e esses pensamentos de paz e não de mal, é para mim dar o fim, não sou eu que dou o fim. Quem dá o fim? O homem faz os projetos, mas quem assina a escritura? Então, esse fim que Deus vai dar, não é o fim que você espera no mal do seu coração. É o fim que você espera agindo com a esperança e tendo paz, para que o tempo devido cumpra o devido propósito. Então eu preciso nesse mês de dezembro, que é um mês de esperança, parar de olhar para as situações que se movem ao meu redor. Eu preciso ver para o que está se movimentando dentro de mim, não ao redor. Apóstolo, não está nada bem dentro de mim. Arruma o interior. Qual é o meu erro? Através do exterior, melhorar o meu interior. Vou dançar para espairecer, vou beber para ficar bem, não é? Vou sair com uma turma de amigos que me fazem rir bastante, como se isso fosse resolver o meu interior. Não vai. O seu interior vai continuar exatamente do mesmo jeito. Mesma coisa. Momentâneo, passageiro. E nós somos eternos. Então, a palavra de hoje, que começa lá em Moabe e termina em Suzã, olha, ela começa em Moabe, termina em Suzã, e nós hoje percorremos um caminho de esperança. Porque os envolvidos diretamente, que esperança Ruth tinha? Comer. Preciso comer. Que esperança Esther tinha? Não é? Olha só, qual é a esperança dela? Pô, se eu tiver que perecer. Então não é sobre isso, é sobre o propósito. O que Mardoqueu vai e faz com Esther? O que é que Noemi vai e faz com Ruth? Mostra o propósito. O que Deus está dizendo para você hoje? Acorda, o teu propósito é esse aqui. Não é isso aqui, é esse aqui. Se você cumprir este propósito, todas as demais coisas vos serão. Porque o propósito com certeza é buscar o reino de Deus em primeiro.
palavra vem para aquele que precisa alinhar o propósito. Aquele que estava desalinhado e que precisa alinhar o propósito. Não, eu realmente sou um homem de Deus, mas hoje eu estou desalinhado no meu propósito. Eu tenho vários problemas na minha vida, que de vez em quando os meus comportamentos não são comportamentos de um homem de Deus. Então você sabe o propósito, mas você sabe que aquilo que te cerca te desalinha daquilo que Deus projetou para você. Deu para entender, sim ou não? Então eu quero que você, que precisa alinhar este propósito, com a mesma humildade de Ruth, com a mesma obediência de Esther, e com a mesma situação de esperança e posicionamento em obediência. Eu quero que você entenda que Ruth, ela se torna dona da fazenda, mãe de uma criança, e nunca mais ouvimos falar de Ruth. Porque o propósito não era fazer Ruth famosa. O propósito era gerar Jesus. Então você também precisa entender que Deus está fazendo essas coisas não é por tua causa. É porque tem um propósito lá na frente para se cumprir. Eu entendi perfeitamente porque que meu pai nasceu na Bahia, era filho de fazendeiro, veio para São Paulo, não sabia nem ler e escrever, porque vivia montado de cavalo lá nas fazendas de café na Bahia. Chegou aqui na estação de Capoava aqui, aquelas malas de Eucatex que tinha, perdido, nunca tinha andado de trem na vida, roubaram a mala, ficou sem roupa. Aí tinha lá uma seta bem grandona lá. Ele foi perguntar, essa seta aqui está apontando para onde? Eu não sabia ler. Aí disseram, é que a refinaria de petróleo União aqui está contratando funcionário. Ele falou, vou lá. Foi lá na refinaria de petróleo União, contrataram ele para ser limpador de fundo de tanque de petróleo. Entrou. Num ano, 25 anos depois, saiu de lá como superintendente da refinaria, que já era da Petrobras agora. Uma seta com um propósito. E a humildade de dizer o que está escrito. Se você não entende isso, você também não vai entender por que é que Deus, numa explosão da refinaria, lançou esse homem cerca de 70 metros de distância. Queimou 75% do corpo. Para conhecer uma enfermeira chamada Creuza, que trabalhava no Hospital Cristóvão, São Cristóvão, lá em Santo André. E essa mulher foi que cuidou desse paciente pronto para morrer. Essa mulher é minha mãe. Por que Deus trouxe o Antônio Gil de Castro Henriques para São Paulo? Por que Deus não permitiu que ele lesse? Por que Deus fez ele limpar fundo de tanque de petróleo? Por que Deus permitiu que, sendo promovido, sofresse uma explosão e tivesse que fazer as cirurgias das mãos todas sem energia no hospital a sangue frio, com os dedos todos grudados um no outro, e o doutor Carlos Eduardo Tavares mandando bisturi a sangue frio e perguntando, você aguenta? Ele falou, pode cortar. Essa rudeza desse homem. E aquela mulher cuidando dele, se apaixona por ele sem saber, Michele, como é que vai ficar a cara, porque a cara estava toda coberta de gás. Não se sabia como é que ia ficar a cara de um queimado. Você sabe como é que fica uma queimadura. As fotografias do casamento do meu pai é uma múmia casando com uma mulher, todo enrolado na gaze. Então tem propósitos. E o propósito é que um candonguinho nascesse. Esse nó cego, que ia ter uma vida pregressa, ele precisava conhecer o lado de Satanás para depois Deus chamar ele. Esse cara, que também quando foi fazer curso de madureza para poder ler e escrever, para se tornar técnico primeiro, engenheiro depois, e depois Deus tornar ele um doutor em divindade, um mestre em teologia.
para depois ele estar pregando para você, dizendo assim: lembra da onde você saiu. Aí não termina isso aí. Não é assim que termina. Aí tem o sobrenome do cara, Henriques. Aí você vai no Google, vai perguntar de onde vem a família Henriques. A família Henriques é uma família marrana de judeu perseguido na Segunda Guerra Mundial e que saiu de lá, foi para a Espanha, da Espanha imigrou para a Bahia e teve fazendas de café. Aí você vai saber que depois de tudo isso não é judeu ainda. Então existe um propósito. Olha o caminho que Deus fez para trazer alguém que amasse Israel aqui no Brasil, que buscasse as entranhas do judaísmo, que fosse entender as coisas da palavra. Olha onde é que Deus vai esconder a semente. E tem semente de Deus escondida em você. Então sai do teu lugar para alinhar o teu propósito nesta noite. Vamos ouvir um hino. Você levanta do seu lugar e vem para cá. Um